música para ouvir, música para ouvir, música para ouvir. Música para ouvir, música para ouvir, música para ouvir. Oi pessoal, estamos aí de volta, né, com o terceiro episódio da história da música popular brasileira. Nesse episódio eu vou falar sobre os anos 50, né? Se a gente nos dois primeiros episódios nós fomos ali da primeira, né, nós abordamos a primeira metade, né, do século XX, um pouco antes até, mas principalmente de 1900 a 1950, aí passando pelo surgimento do samba principalmente e da chegada, né, nas rádios, nas gravadoras, dos ritmos nordestinos e da música sertaneja, né? Mas nós vimos ali que, além do samba, que virou a grande identidade nacional e que vamos dizer assim, foi a marca, né, da época de ouro do rádio, aí com Carmen Miranda, Noel Rosa, Ismael Silva, Dorival Caymmi, né? Essa galera, Ataúfo Alves, Assis Valente, né? Essa geração assim, muito importante, né, que trouxe o samba como a marca principal assim, da nossa identidade nacional musical. Nós vimos, e além dos outros ritmos que estavam, né, vamos dizer assim, chegando na capital, nós vimos o quão forte né, ainda, né, mas já era aí, a música romântica no nosso repertório, né? Então, assim, desde a valsa letrada, né? Que começa, a canção romântica começa por aí, né? Colocando letra nas valsas, depois incorporando ritmos estrangeiros, outros ritmos estrangeiros, como fox canção, né, o foxtrot, com letra também, que foi apropriado, né, foi construído assim, pelos brasileiros. O Brasil foi construindo, né, o bolero também, né, tem uma influência grande na nossa música, na nossa canção romântica, assim, até hoje também. Então, essa força da música romântica, né, ela parece ter indo aos poucos se encontrando com a força do samba, né, que veio culminar nos anos 50 num estilo que por um lado é uma variação do samba, mas por outro a gente pode pensar uma variação da canção romântica, que é o samba canção. Então o samba canção ele surge, ele inclusive superando assim as canções românticas até então executadas, né, o fox, a valsa, né, com uma linhagem mais voltada assim, para esses ritmos estrangeiros, né, surge o samba canção, que vai superando esses ritmos e vira uma grande febre no início dos anos 50. O primeiro samba canção que é registrado assim, é um samba, a Linda Flor, né, aquela música do Iaiá, Ioiô, né, que gravada pela Elisete, pela Gal Costa, a Zélia Duca gravou também, um pouco mais recentemente. É um samba-canção do Henrique Vogelli e do Luiz Peixoto. Essa música é considerada o primeiro samba-canção, embora talvez não seja a grande marca da época, né? Mas é o primeiro samba-canção, esse estilo de música, né? Que como eu disse, uma variação do samba, mas muito próximo também dessa tradição de música romântica, que passa pela valsa, passa pelo fox, etc. E aí vão surgindo, então, compositores, né, dessa geração, especialistas, vamos dizer assim, em samba-canção, né? A gente tem dois grandes compositores assim, que é a Dolores Duran, né? E aí muito massa, né? Assim, que uma mulher também, assim, a forma semelhante a Carmen Miranda, vamos dizer assim, furou a bolha
né, dos cantores, né, as vozes masculinas, a Dolores Duran também tem uma importância muito grande nisso, né, de se afirmar como compositora, né, uma mulher compositora, cantora também, mas uma compositora que caminha bastante pelo samba canção, né? Hoje eu quero a rosa mais linda que houver e a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. E o Antônio Maria, que virou também um ícone do samba canção dessa época. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Então, e aí, claro, vai surgindo também os cantores, né, que vão também adaptando a forma de cantar a esse estilo. A gente tem assim um grande cantor dessa época, né, o Dick Farney, né, e aí junto com o Lúcio Alves, a Nora Ney, o Dick Farney ele acabou se representando assim uma vertente mais moderna do samba canção, né? A voz dele era muito inspirada, né? O canto dele era muito inspirado no Frank Sinatra e que é considerado, né, por alguns assim como o precursor da bossa nova, né? Esse tipo de samba canção mais moderno, um jeito de cantar mais intimista ainda, até mais, né, do que o Mário Reis, do que o Silvio Caldas, né? Essa geração que abandonou aquela voz carregada do Vicente Celestino, do Francisco Alves, né? O Dick Farney, o Lúcio Alves, a Nora Ney, eles vão por essa vertente assim, ainda mais, né, intimista, ainda mais delicada do canto, que vai ser muito aproveitado na bossa nova, né? Então o Dick Farney, por exemplo, né, ele grava um ícone, vamos dizer assim, uma música, né, ícone dessa época do samba canção, que é Marina, né, do Dorival Caymmi, bem nesse estilo, assim, num canto já bem intimista, considerado na época um canto muito moderno, né? Marina morena, Marina, você se pintou. Já outros cantores, né, como Calbi Peixoto, Ângela Maria, a própria Elisete Cardoso, né, eles tinham um jeito de cantar supostamente, vamos dizer assim, relativamente mais próximo a esses grandes cantores ali da década de 20, cantores de música romântica da canção romântica de 20, né? Como eu citei, Celestino, Vicente Celestino, Francisco Alves, né? Essa voz mais carregada, assim. Conceição, eu me lembro muito bem. Vivia no morro a sonhar com coisas que o morro não tem. Essa turma acabou virando assim um representante e até assim de uma forma agressiva, uma pecha assim meio hostil, né, de antigos bregas, né, que ficaram, acabou assim representando o samba canção, vamos dizer assim, mais empoeirado, assim, né? Como se fosse que a bossa nova vai, por exemplo, rivalizar até. Então, assim, o samba canção tem essas duas vertentes, né? Do Dick Farney, por exemplo, da Nora Ney, com canto mais intimista, mais moderno, e por exemplo, o samba canção que é cantado pelo Nelson Gonçalves, Ângela Maria e Calbi Peixoto. Então, o samba canção,
ele vai fazer muito sucesso, né, durante aí a década de 50, mas também vai aos poucos ficando desgastado, principalmente essa forma de cantar mais dramatizada de Calbi Peixoto, por exemplo, né? A ponto de chegar em determinado momento que esse ritmo como se não dialogasse tanto com a juventude da época, né? E principalmente a juventude ali de classe média do Rio de Janeiro, que encontra nessas letras, né, seja da Dolores Duran, do Antônio Maria, muito esse tema, né? A gente falou aqui essa percepção do Caetano Veloso, né? Não sei se é a percepção exatamente dele, mas ele fala isso, né? Que o Brasil tem uma tradição de compor letras, né, de música romântica de amores desastrosos, né, que não deram certo, assim. Enquanto os Estados Unidos, por exemplo, faria mais canções com happy end, assim, né, com um final feliz, dos amores que deram certo. Então, o samba-canção, sobretudo, né, os temas do samba-canção eram muito pesados, carregados, assim, né? Essa turma, né, Ângela Maria, Calbi Peixoto, vai representar ainda mais isso, né? Mas fora isso tem a letra também do samba-canção, né? Que é de muito lamento, tristeza, né? Então, uma música famosa, assim, citada muito pela turma da Bossa Nova, né? O Roberto Menescal cita muito isso quando ele vai falar do surgimento da Bossa Nova. Ele fala, a gente não estava identificado, né? Eles eram jovens daquela época, né? Não estava identificado com aquela música Ninguém Me Ama, Ninguém Me Quer, né? Uma música do Antônio Maria, né? Gravado por cantores vamos dizer assim, dessas duas vertentes, né? Mas ficou muito famoso também na voz da Nora Ney, né? Então a juventude dessa época não estava se sentindo muito contemplada, né, pelo samba-canção. Então eles estavam buscando formas novas de se expressar, né, e encontrando muito disso no estrangeiro. Então, assim, o Frank Sinatra, alguns cantores de jazz, né, eles vão, vamos dizer assim, pegando muito mais, né, mexendo muito mais com a juventude dos anos 50 ali, do que o samba-canção do Antônio Maria, por exemplo, né? E é justamente esse descontentamento da juventude, né, com o samba-canção que vai fazer ali no final, né, ali 58, por volta de 58, que essa juventude cria a Bossa Nova. Não só o João Gilberto, né? E aí, assim, eu vou, né, pedir licença um pouco para mudar um pouco o foco da nossa referência bibliográfica aqui, né? Porque até então eu vinha seguindo muito a fala, assim, a visão do Jário Severiano, do livro dele. Mas acho que vale a pena a gente trazer para esse momento o livro do Rui Castro, né? Chega de Saudade, a história e as histórias, né, da Bossa Nova. Então, o que eu vou falar da Bossa Nova talvez esteja mais alinhada à percepção do Rui Castro do que com a do Jário Severiano, que aí é um livro dedicado à Bossa Nova, é um livro maravilhoso, eu acho muito legal, é um livro que me emocionou muito no final, porque é um livro que mostra, assim, essa turma, né, assim, ainda meio tiete do Frank Sinatra, com inclusive um fã-clube, Sinatra e Farney, né, fãs do Dick Farney, justamente porque ele trazia algo mais moderno para a música e ele tinha uma inspiração no Frank Sinatra, ele havia morado nos Estados Unidos, né, então ele tinha uma proximidade, vamos dizer assim, musical com o Sinatra. Então essa turma, assim, que era tiete quase, assim, fã, né, de um estilo estrangeiro, de uma forma de música estrangeira, eles criarem, né, gestarem uma nova forma de cantar que não só impactou internamente o Brasil, né, a música brasileira, mas também que esses próprios autores, cantores, né, compositores, artistas que eles admiravam e tietavam, etc.,
vamos dizer assim, se curvaram, né, a invenção deles. Então foi um livro que me emocionou muito no final, quando o Tom Jobim grava, né, com o Frank Sinatra, é convidado pelo Frank Sinatra, o Frank Sinatra liga para o Tom Jobim, né, o Tom Jobim num bar no Rio de Janeiro, o Frank Sinatra descobre ali o telefone, né, e liga pessoalmente para o Tom Jobim para convidá-lo a fazer uma parceria, a gravar com ele e outras coisas, né? Isso é o fim do livro, aborda esse momento assim, né, do Tom Jobim, de alguns amigos ali dessa geração, escutando as primeiras gravações, né, do disco do Tom Jobim com Frank Sinatra. É muito emocionante e é um livro que passa todo esse, né, fala todo esse trajeto, que começa com de um lado, uma admiração pela forma do Dick Farney cantar, samba canção e outras coisas, um descontentamento com o samba canção, com as letras do samba canção mais escuras, assim, né, mais sombrias, com mais sofrimento, né, e a forma também de cantar de alguns intérpretes do samba canção. E além disso, né, essa admiração pelo Dick Farney, descontentamento com as letras, com essa atmosfera do samba canção mais pessimista, um sopro estrangeiro assim, né, do Sinatra, do jazz, né, e vai fazer essa turma inventar a bossa nova, que alguns vão dizer assim, né, o Tom Zé tem uma música assim, né, que fala que a bossa nova inventou o Brasil, né, inventa o Brasil para o mundo e de fato o Brasil acaba talvez até com a força talvez até maior do que a Carmen Miranda fez, né, de projetar o samba internacionalmente. A bossa nova vai ser projetada internacionalmente, a bossa nova vai entrar de fato, né, como um capítulo importante da história da música mundial. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. A história da bossa nova, ela tem várias vertentes, né? Como eu estava dizendo, talvez seja injusto pensar que ela surgiu só do violão ali do João Gilberto, né? Tem, por exemplo, algumas figuras muito importantes, por exemplo, né, o Tom Jobim e o Vinícius de Moraes, que até antecedem a batida do João Gilberto, né? E vai ser muito importante para a divulgação assim, da bossa nova. Mais tarde, né, esses dois artistas, né? E o encontro desses dois artistas se dá um pouco antes da batida, vou chamar assim, né, da batida do João Gilberto, que o João Gilberto inventa, né, na casa da irmã dele, em Diamantina, depois vamos chegar nessa história. Mas o Vinícius de Moraes, ele era, então, né, um diplomata e já um poeta, com algum reconhecimento, né? É claro que hoje talvez o reconhecimento, né, com certeza, né, muito maior do que tinha naquela época. A bossa nova também ajudou a levantar bastante o nome do Vinícius de Moraes, mas ele já tinha uma carreira, vamos dizer assim, né? Não só como diplomata, mas como poeta também. E ele escreve Orfeu da Conceição, uma peça de teatro, né, escreve inspirado na história de Orfeu, do mito grego e tal, mas passado ali no Rio de Janeiro, no Carnaval, e precisava de um músico, né, que era um musical. Ele então não tinha intimidade ainda assim com o Tom Jobim, mas fica sabendo, assim, né, alguém indica o Tom Jobim para ele, diz, olha, esse cara, o Tom Jobim não era um maestro assim muito famoso, né, tocava em bar, trabalhava em gravadoras, fazia arranjos, era evidentemente já reconhecido assim como um bom artista, mas não uma celebridade, né? E o Vinícius de Moraes procura ele. E o Tom Jobim coloca, então, as músicas no espetáculo Orfeu da Conceição, que depois veio virar um filme, né? Um filme franco-brasileiro, assim, né? Francês-brasileiro, mas com a produção francesa, com atores brasileiros, que é Orfeu Negro.
né? Que fez muito sucesso também e tudo. Então, o sucesso dessa peça ajudou já de imediato a impulsionar o nome do Tom Jobim. E, por sua vez, de um parceiro do Tom Jobim, que é o Newton Mendonça. Os dois, por exemplo, compuseram Desafinado, né? E aí o Tom Jobim vai ganhando respeito ali nas gravadoras, o Tom Jobim fica... Mas o Tom Jobim é um nome assim, importantíssimo para a música brasileira, né? E até para a internacionalização da música brasileira, como eu disse, gravou com Frank Sinatra, né? Tem uma das músicas mais executadas, né? Garoto de Ipanema, enfim, é um fenômeno, assim, tem um filme, para quem tiver interesse, acho que vale a pena assistir, do Nelson Pereira dos Santos, né? A música segundo Tom Jobim, é um filme muito interessante que aborda assim, é um documentário, né? Só com pessoas gravando Tom Jobim, não só do Brasil, mas mundialmente. Mas o Tom Jobim nesse momento estava no início, vamos dizer assim, dessa fama, não no início da carreira propriamente dito dele, mas dessa fama. Mas ele começa a ganhar uma fama, né? E já também buscando formas novas de compor, né? E de cantar e de tocar, né? Tava todo mundo nessa época em busca, vamos dizer assim, né? Para usar a expressão do Marcelo D2, né? Da batida perfeita, né? Em busca, assim, e aí talvez quem encontrou ela foi o João Gilberto. Mas então ele já fica famoso com o Orfeu da Conceição, Vinícius de Moraes também, e o Tom Jobim é chamado então, né, para produzir o disco da Elisete. E aí, nesse momento, e o disco da Elisete sai em 58, né, em 56 é quando eles montam Orfeu da Conceição, então ele está ainda vamos dizer assim, sentindo a onda desse sucesso, né? O João Gilberto, que já havia vindo do Nordeste, né, de Juazeiro para o Rio, já havia cantado em grupos vocais, tocado, composto algumas músicas, mas não feito muito sucesso. O João Gilberto, assim, descontente até com a carreira, parece até meio enlouquecido, assim, adoecido, né? Ele vai pro Rio Grande do Sul, depois ele vai passar uma temporada na casa da irmã dele em Diamantina. E também nessa busca de uma forma de cantar diferente, mais moderna, mais intimista, né? Que o samba canção do Dick Farney talvez fosse o que tivesse mais próximo na época, assim. E aí o João Gilberto, lá enfurnado na casa da irmã, fica horas ali sozinho no quarto com o seu violão, tocando também para a sobrinha dele ali no berço, cantando baixinho, né? Ele vai descobrindo uma batida que fosse diferente, que fosse mais moderna, que tenha assim, uma inspiração do samba brasileiro, mas que dialoga com o jazz também, né? E aí ele vai mudando a sua forma de cantar, né? Ele chega a fazer algumas gravações com a voz muito mais impostada, assim, no Rio de Janeiro, nessa época que ele esteve no Rio de Janeiro, e ele vai percebendo que cantar de forma ainda mais intimista combinava mais com essa batida que ele estava desenvolvendo ali de forma mais moderna, então fica satisfeito, acho que encontrou a batida, vamos dizer assim, perfeita, e vai para o Rio de Janeiro, e vai mostrando a música dele, né, para o pessoal. E essa turma que estava em busca dessa batida, dessa música mais moderna, já cola nele ali e fala, olha que legal, algumas pessoas, e acabam indicando ele, então, né, para o Tom Jobim, ele vai mostrar a música dele para o Tom Jobim, e essa forma de tocar violão para o Tom Jobim, e o Tom Jobim inclui o violão do João Gilberto em 2 músicas do disco da Elisete. Né? E aí em 58, então, sai o disco da Elisete já com 2 músicas que tem o violão do João Gilberto. E aí o Tom Jobim fica entusiasmado, assim, né, satisfeito com aquela música e convence a gravadora que ele trabalhava em gravar um disco só do João Gilberto. E aí, em 1959,
o João Gilberto lança o Chega de Saudade, né? Então, assim, em 58 ele lançou da Elisete, já em 59, uma diferença pequena, assim, lança o Chega de Saudade, cantando da sua maneira, tocando da sua maneira, e o Chega de Saudade vira uma febre, né? Assim, conquista o Brasil todo, as pessoas se identificam, pegando principalmente a juventude daquela época, né? Com a música mais intimista, mais moderna e com uma letra mais leve, né? Falando de amores, assim, mas dos beijinhos, né? Os peixinhos do mar, né? Uma música assim mais amena nesse sentido, assim, menos pesada do que o samba canção, por exemplo, do Antônio Maria, Ninguém Me Ama, Ninguém Me Quer, né? Então com o Chega de Saudade para mim, né? Assim, e aí, assim, Chega de Saudade era uma música que já havia sido composta pelo Tom Jobim e pelo Vinícius de Moraes, mas com o arranjo que o João Gilberto fez para o Chega de Saudade, que a gente tem assim, o nascimento mesmo da Bossa Nova, né? Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Com o sucesso feito pelo Chega de Saudade, evidentemente, aí outros, e até antes disso, né? Desse retorno do João Gilberto ao Rio, quando ele vai mostrando a música dele ali para o Tom Jobim e para outros, né? Já vai ali na cidade provocando um certo frisson, assim, né? As pessoas vão se aproximando dele, e aí vai chegando ali o que o Rui Castro chama de turminha, né? O Rui Castro separa a Bossa Nova assim, a turmona e a turminha, né? A turmona, esses três, né? Tom Jobim, Vinícius de Moraes e João Gilberto, né? Assim, Tom Jobim na composição da música, né? Vinícius de Moraes com as letras mais leves, assim, né? E o João Gilberto com a batida, com arranjos, com estilo, né? De tocar. Esses três formam assim, o que o Rui Castro chama de a turmona, e aí a turminha, que são aqueles, né? Até ruim, né? Chamar de turminha, parece assim pejorativo, né? Mas são músicos talentosos, muito talentosos dessa geração, mas são mais jovens e estão ali, né, tentando quase que copiar mesmo a batida do João Gilberto, né? E aí vem o Carlos Lira, o Roberto Menescal, um letrista dessa época aí, né? O Ronaldo Boscoli, né? Dessa geração, né? O Vinícius de Moraes da Turmona, um letrista importante ali da turminha, vamos dizer assim, entre aspas, o Ronaldo Boscoli, né? Com músicas mais inocentes, né? Lobo Bobo, uma música assim mais leve, uma letra mais leve, assim, né? E aí esses artistas vão começar a fazer a cabeça da galera toda ali, assim, né? E aí, num evento específico, eles vão se apresentar, não tinham exatamente um nome, né, para essa turma, e alguém diz, a galera da Bossa Nova, era uma expressão que já era usada na época para falar de algo novo, assim, mas não tinha uma força tão grande, né? E aí, nesse evento, nomeiam ali a turma da Bossa Nova, né, vai apresentar também nesse evento, e aí acaba batizando o movimento, né? E principalmente o Ronaldo Bosco leva isso quase como quase como assim, algo a ser patenteado, assim, né? De olha, esse aqui é um nome, aí acho que ele tenta patentear alguma coisa assim, e realmente vira mais que um gênero musical, um estilo de vida, né? O Juscelino Kubitschek vai ser chamado de um presidente bossa nova, tudo tinha propagandas na televisão falando, né? Seja bossa nova, use isso aqui, né? Virou um estilo de jovem, assim, né? Um pouco como o rock, né? Um pouco mais tarde vai virar também, assim, né? Mais que um gênero musical, assim, um estilo de vida e tudo. A bossa nova acabou representando essa juventude, assim, né? E aí, claro, o João Gilberto, ele não está sozinho nessa história, né? Ele não foi lá, trancou no quarto e saiu com essa música sem nada. Ele tinha uma passagem no Rio de Janeiro,
né? Influenciado por Tom Jobim, influenciado pelo Newton Mendonça, né? Influenciado por uma pessoa que muitos autores colocam assim como injustiçado, até assim, que é o Johnny Alf. O Johnny Alf era um pianista, né, que cantava uma música, um estilo também já muito próximo do que o João Gilberto vai fazer e que inclusive depois vai continuar fazendo, né, vai pertencer à geração de Bossa Nova de fato, mas ele também inspirou o João Gilberto. O João Gilberto então ficou no Rio de Janeiro durante um tempo e absorveu muita coisa do João Donato, né, entre outros. E aí ele vai com toda essa bagagem para Diamantina, né, com todas essas influências ali de Johnny Alf, o João Donato, Tom Jobim, né, e é de lá que aí ele vai, claro, tem algo dele ali que ele coloca e devolve isso, né, para essa turma depois em 59. E aí a Bossa Nova vai virando uma febre nacional de início, mas depois também ela acaba sendo... aí ela começa a ter alguns olhares, né, de alguns artistas estrangeiros e eles são chamados, os artistas, né, da Bossa Nova, são chamados para apresentar, até numa articulação diplomática, até bem interessante, assim, envolve o Itamaraty mesmo, assim, para levar os artistas de Bossa Nova para fazer uma apresentação no Carnegie Hall, em 1962. E aí, quando vai essa turma, aí vai um tanto de gente, né? Todo mundo quer participar e cantar nos Estados Unidos e tal. Eles fazem uma apresentação, a imprensa brasileira picha essa apresentação, diz que teve um tanto de coisa errada, que foi uma vergonha danada, não sei o quê, mas aos poucos vai chegando no Brasil assim, a notícia de que o evento no Carnegie Hall não foi muito desastroso não, pelo contrário, né? Os artistas que estão lá assistindo, artistas estrangeiros, começam a se interessar. O João Gilberto já fica por lá mesmo, nos Estados Unidos, e já grava um disco com o Stan Getz, logo em seguida. A Astru Gilberto, que era a esposa do João Gilberto nessa época, né? Ela é uma história até muito engraçada, né? Porque eles gravam Garota de Ipanema, o Stan Getz e o João Gilberto, e aí, assim, na hora de cantar, o João Gilberto canta em português, mas eles acham que seria interessante também fazer uma parte da música com uma versão em inglês. E aí, quem é que vai cantar? E chama a Astru Gilberto, que nunca tinha gravado nenhum disco, nunca tinha feito show nem nada, e ela participa ali, canta, e em pouco tempo vira a música mais tocada no mundo, né? E aí, projeta o nome dela, ela também já fica por lá. Então muita gente já ficou por lá. Né? Salvo engano, o Sérgio Mendes também já fica por lá pelos Estados Unidos e gravando. E aquela malhação toda que a imprensa fez, né? A imprensa brasileira fez do evento, vai se mostrando totalmente equivocada, que o evento foi um sucesso e que abriu portas para esses artistas lá fora do Brasil fazer sucesso lá fora e, por consequência, fortalecer a música aqui também, inspirando muita gente. Então, assim, então de 58 até 64, por exemplo, quando sai o disco João Gilberto, Gilberto e Getz, Gilberto, alguma coisa assim, esse disco de 64, né, que tem a Garota de Ipanema cantada pela Astru Gilberto, é o auge da Bossa Nova, né, e aí ela inspira muita gente aqui dentro, os Irmãos do Vale, né, que são uma geração um pouco mais nova, e muita gente, inclusive, vai vir depois, né? O pessoal da Tropical vai ser influenciado pela Bossa Nova, todo mundo, todas as gerações, eu acho, vão ser influenciadas pela Bossa Nova, né, a partir daí. Mas o auge mesmo de 58 até 64 é a gestação da Bossa Nova, assim, para sair do disco Chega de Saudade até chegar ao disco do João Gilberto com o Stan Getz.
E um outro ponto importante também aí desse momento, né, muito famoso assim, né, é o apartamento da Nara Leão, né, que é dito como também assim o berço da bossa nova, né? De fato era um lugar onde se encontrava muita gente dessa geração assim que era chamada turminha ali, né? A Nara Leão, ela quase que merece assim um episódio à parte, assim, porque ela vai estar em vários movimentos da música brasileira, ela vai ser assim a provocadora mesmo, assim, de vários giros que a história da música brasileira vai ter, e nesse momento também, né, assim, não como uma compositora ou como alguém que fez a bossa nova, vamos dizer assim, essa batida, né, que aí tá ali em João Gilberto, Tom Jobim, Johnny Alf, né, João Donato, essa turma, mas ela, ao reunir na sua casa, né, esses artistas, e ela era próxima do Carlos Lyra, do Ronaldo Bosco, né, ela chega a namorar o Ronaldo Bosco, muito amigo do Menescal até a morte dela, né? Tem um documentário também recente, né? Muito bonito, tem o livro também do Tom Cardoso, a biografia da Nara Leão do Tom Cardoso é uma referência muito interessante também, mas ela vai num jantar na casa, salvo engano, do Bené Nunes, né, de um artista, onde estão os artistas, e o pessoal está sem lugar para ensaiar e tudo. Ela fala, tem um apartamento. O pai dela era um cara, o Jairo Leão, era um cara que incentivava as filhas, assim, quer tocar violão, vai tocar, quer largar a escola, larga, né? Ele é um cara, assim, bem, parece aberto, assim, na criação das filhas, né? Nessa época, muito difícil para uma menina querer tocar violão, era muito mal falado as aulas de violão, e ela vai aprender a tocar violão muito nova, conhece essa turma e fala, a gente pode ensaiar lá em casa e tudo, o pessoal começa a frequentar, ela apresenta algumas coisas, canta, mas o pessoal não dá muita corda, né? Mas vão ao mesmo tempo chamando ela e aos poucos ela vai também se apresentando, né? Timidamente, ela era muito tímida, vai gravando, vai estar no meio dessa galera, e ela, a gente vai ver mais tarde, ela vai ser considerada, né, um termo tão estranho, né, a musa da bossa nova, né, por articular muito, né, o movimento, mas depois, na hora que ela vai gravar o primeiro disco dela, justamente nesse período aí que eu estou falando, né, de 64, quando a bossa nova está ali finalizando o seu auge, ela decide não gravar bossa nova e gravar músicas do morro, que aí vai ajudar a fomentar um outro movimento da música brasileira muito importante para esse outra metade da década de 60, né? Mas antes disso, né, e aí, claro, tem várias outras variações, né? O samba afro que o Vinícius de Moraes gravou com o Baden Powell, o samba lanço de Milton, que é algumas adaptações da bossa nova, mas que nesse período aí, de 58 até 64, a principal novidade era a bossa nova. Agora, na década de 60, antes da gente falar dessa mudança da Nara Leão, que vai impulsionar uma mudança também, evidentemente ela não é responsável sozinha por isso, mas ela é uma grande força para essa mudança, né, para esse foco assim, mais para que vai para a música de protesto, para a música do morro, que vai culminar inclusive nos festivais, né, essas canções assim de protesto e tudo. Antes disso, acho que é interessante a gente falar de um outro fenômeno também da música nacional, né, que está justamente enquanto a bossa nova está conquistando, vamos dizer assim, o estrangeiro, os Estados Unidos, por exemplo, surge um ritmo, né, nesse mesmo período da bossa nova, que vai conquistar os jovens brasileiros, né, que aí, pensando que lá no meio de 60, essa turma que era a juventude ali de 50, já não é exatamente o jovem brasileiro, que vai ser, né, essa nova onda, esse novo gênero, vai ser justamente o rock and roll. Música
música para ouvir, música para ouvir, música para ouvir. Música para ouvir, música para ouvir, música para ouvir.